Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem morto a bala em São Martim. Rapaz assassinado a tiros na Guabiraba. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De sábado para cá foram registrados 15 homicídios em Pernambuco, sendo 7 na região metropolitana do Recife e 8 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões do estado. O autônomo Anderson Correia da Silva, 32 anos de idade, ele foi executado com diversos disparos de arma de fogo no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava bebendo em uma residência quando 2 homens armados já chegaram atirando pela grade. Foram mais de 20 disparos de arma de fogo contra o rapaz, que morreu na hora. Motivação e autoria do crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Douglas Camilo, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o autônomo Anderson Correia da Silva, 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Fábio Endrio Ferreira Santos, 35 anos de idade, e Rafael João da Silva, de 31. Os dois foram assassinados com disparos de arma de fogo na rua Topázio, na subida do Vale das Pedreiras, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, as vítimas bebiam na calçada quando os criminosos chegaram já atirando. Foi bala para tudo que é canto. Os 2 homens ainda correram, mas não conseguiram escapar e morreram no local. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas por conta do tráfico de drogas, mas não descartou outras possibilidades para a motivação desse duplo homicídio. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Douglas Camilo, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Um policial militar com 22 anos de idade reagiu a um assalto, matou um dos criminosos e deixou outro ferido na rua Sebastião Rego Barros, no bairro de Cajueiro, no Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o PM estava de moto com a namorada quando o casal foi surpreendido por 2 homens que anunciaram um assalto. Perdeu. Enquanto os suspeitos se preparavam para fugir com a moto da vítima, o policial militar sacou a arma e atirou. Um dos suspeitos fugiu ferido, já o outro caiu ferido no meio da rua e morreu antes do socorro. O policial militar se apresentou e prestou esclarecimentos no DHPP. O corpo do suspeito foi encaminhado ao IML. Genildo Barros de Lira, 42 anos de idade, ele foi ferido a bala na rua 41, no bairro do Salgado, na cidade de Caruaru, no agreste pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o tiro foi efetuado contra a filha da vítima, mas o pai se atravessou na frente para proteger a filha e foi atingido no peito. Genildo foi levado ao Hospital Regional do Agreste, mas não resistiu. Ainda segundo informações repassadas pela polícia, a motivação seria uma discussão anterior entre vizinhos. Pouco tempo depois, a polícia prendeu o suspeito do crime. Edivaldo Antônio da Silva, 47 anos de idade, foi levado para a delegacia de homicídios e autuado em flagrante. O corpo da vítima, Genildo Barros de Lira, 42 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Agora vamos direto para Garanhuns com os destaques da região com Ed Carlos. Ed, bom dia. Bom dia para você, meu querido Adúlcio Lucena, e a todos ligados aqui no Bandeira 2. Uma mulher foi gravemente ferida na noite desta sexta-feira, 19, após ser atingida com um golpe de foice no pescoço, ali
na localidade de Serra dos Carneiros, zona rural de Lagoa do Ouro, aqui pertinho a Garanhuns. O crime continua sendo investigado como tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Zé Batalha, discutia com a vítima enquanto consumiam bebidas alcoólicas, quando se exaltou e desferiu o golpe. Testemunhas relataram que o crime ocorreu de forma inesperada. A mulher foi socorrida inicialmente ao hospital de Lagoa do Ouro, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para uma unidade aqui em Garanhuns, onde passou por cirurgia. Apesar das diligências realizadas, o suspeito não foi localizado ainda. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil, que busca aí capturar o autor e esclarecer as circunstâncias do crime. E na tarde desse sábado, dia 20, policiais militares da 11ª CIPM prenderam um homem por posse de entorpecentes no município de Lagedo, vizinho aqui a Garanhuns. De acordo com a PM, o efetivo realizava rondas na cidade quando percebeu que um ciclista mudou bruscamente de direção ao avistar a viatura. E aí, diante dessa atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e encontraram com ele uma porção de maconha. Ao ser questionado sobre a droga e tal, o homem admitiu cultivar pés de maconha em sua residência. E lá no imóvel foram localizadas 3 plantas do entorpecente. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Lagedo, juntamente com material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis. Ed Carlos de Garanhuns para o Bandeira 2. É com você, Adúlcio. Obrigado, Ed. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E o bom dia de hoje vai para os aniversariantes. Tem muita gente soprando velhinha, viu? O jornalista Felipe Amorim, beijo no coração, irmão, parabéns. Dijane Praxeres também aniversariando hoje, um abraço. Parabenizando agora os aniversariantes associados Jamerp, PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos Francisco do Carmo Silva, um abraço. Erivaldo Souza da Silva, também de idade nova, e Djalma Nicolau da Silva, beijo no coração. As pensionistas Maria das Mercedes Costa Campos, Maria das Dores de Souza, também aniversariando hoje, beijo no coração. E a funcionária Ana Carla de Souza Dias. E ontem foi o dia de Cirleide Vitorino, um abraço, querida, beijo no coração. Jovem morto a bala em São Martim. Rapaz assassinado a tiros na Guabiraba. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da capital do Agreste. Bom dia, Givanildo. Um abraço para você, Adúlcio, um abraço aos amigos do Bandeira 2. Olha, um caso que chamou muita atenção foi justamente aqui na cidade de Caruaru, um clima de fé e de celebração da Marcha para Jesus, aqui em Caruaru, se transformou em uma comoção. Durante a montagem do palco da estação ferroviária, no sábado à tarde, o montador Reginaldo Valdivino da Silva Júnior, de 33 anos, conhecido como Juninho, ele sofreu uma descarga elétrica e caiu, não resistindo aos ferimentos. A equipe do SAMU esteve no local, fez o procedimento, mas a gravidade da situação não permitiu sua recuperação. O trabalhador morreu ainda do local. O Juninho atuava como colaborador de uma produtora, empresa responsável por estrutura de eventos, iluminação e painéis de LED. Reconhecido por sua dedicação, ele era chamado pelos colegas de pequeno e tinha longa experiência
na área. Enquanto isso, cerca de 4 mil fiéis seguiam a caminhada pela Avenida Agamenon, a pouco mais de 1 quilômetro do palco. Ao tomar conhecimento da fatalidade, os organizadores decidiram cancelar os shows e realizar um momento de oração em homenagem ao trabalhador. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, IML, aqui de Caruaru. Também outro clima de festa da vaquejada de Surubim foi interrompida por uma cena de choque, tristeza. O vaqueiro Ginaldo Xavier da Silva, popularmente chamado de Mãozinha Xavier, morreu após um grave acidente durante a competição realizada no parque de vaquejada daquela cidade. Ele era natural de Bom Jardim e bastante conhecido entre os vaqueiros da região. Participava de uma das disputas quando sofreu uma queda e bateu com a cabeça. Lamentavelmente, de Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. E neste momento a Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo, recebeu uma ocorrência de um homicídio consumado com disparos de arma de fogo na rua Coelho Muniz, próximo ao cemitério em Nossa Senhora da Luz, São Lourenço da Mata. A vítima, um homem ainda não identificado. Amanhã a gente traz todos os detalhes de mais um homicídio na região metropolitana do Recife. Morreu no Hospital da Restauração Cleanderson Lemos da Silva, jovem de 24 anos de idade. Ele foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. O acidente aconteceu no dia 21 do mês passado e a vítima estava em coma. O corpo da vítima, Cleanderson Lemos da Silva, 24 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A polícia continua investigando esse caso. O professor de Educação Física Selemias Albert Tibutino, jovem de 24 anos de idade, morreu em um acidente de trânsito entre o carro que ele dirigia e um ônibus na rodovia P60, na altura do Engenho Cachoeira, na cidade de Ipojuca, litoral sul do estado. Testemunhas contaram à polícia que o jovem tentou fazer uma ultrapassagem quando colidiu violentamente e morreu no local. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o professor de Educação Física Selemias Albert Tibutino, jovem de 24 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. João Paulo Simplício, jovem de 21 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua do Sol, no centro da cidade de Goiânia, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava na garupa de uma moto pilotada por um amigo, quando foi surpreendido pelos disparos efetuados por homens desconhecidos e morreu no local. Meteram bala no rapaz. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios, que estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, João Paulo Simplício, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Juscelio de Lima, 32 anos de idade. Ele foi brutalmente assassinado na Rua F, no projeto Nilo Coelho, na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima e o autor do crime estavam bebendo juntos quando teve uma discussão entre os dois. Foi no momento em que o autor aplicou um golpe chamado mata-leão na vítima, que morreu no local. Pouco tempo depois, a polícia prendeu o suspeito do crime, Carlos Albuquerque da Silva, com 35 anos de idade. Ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pelo delegado Magno das Neves, da Força Tarefa de Homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Juscelio de Lima, com 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Marcelo Firmino Lins, com 57 anos de idade. Ele foi brutalmente assassinado na Avenida Maria Amália de Melo, no centro da cidade de Barreiros, Mata Sul do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, o homem foi morto com pedradas na cabeça. Policiais militares foram chamados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil.
Motivação, autoria e dinâmica do crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Divisão de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Marcelo Firmino Lins, 57 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Fabrício Nascimento Vieira, jovem com 29 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo no loteamento Santa Inês, no centro da cidade de São José da Coroa Grande, litoral sul do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava no local quando 2 homens em uma moto se aproximaram e meteram bala. Foi tiro para tudo que é canto. O rapaz foi atingido por vários disparos de arma de fogo e morreu no local. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Motivação, dinâmica e autoria desse crime estão sendo investigadas pelos policiais da Delegacia de Homicídios, que foram até o local iniciar as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Fabrício Nascimento Vieira, jovem de 29 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. João Caetano do Nascimento Neto, conhecido por Neto do Gesso, 43 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo no sítio Cachoeirinha, na cidade de Barra de Guabiraba, no agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o homem estava com familiares em uma piscina. Quando estava para ir embora, foi surpreendido pelo assassino, que, sem dizer nada, efetuou um tiro de espingarda calibre 12 nas costas da vítima, que foi levado à unidade mista da cidade, mas não resistiu ao ferimento. A polícia já sabe a motivação do crime e o nome do suspeito, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso da investigação. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, João Caetano do Nascimento Neto, conhecido por Neto do Gesso, 43 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Agora vamos direto com Cíntia Ferreira, lá no DHPP, que está acompanhando um caso. Uma mulher esfaqueada e o marido encontrado morto dentro de casa. Isso foi em Jaboatão dos Guararapes. Cíntia, bom dia. Bom dia, Adúlcio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Adúlcio, essa história aconteceu na rua Coronel Doutor Viana, lá em Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes. Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, primeiro eles foram acionados para uma ocorrência de um homicídio dentro de uma residência. Quando eles chegaram lá, Adúlcio, encontraram um corpo do José Barbosa de Lima, de 73 anos de idade. Segundo informações colhidas pelos policiais, ele tinha se envolvido em uma discussão com a companheira dele, uma senhora de 70 anos de idade. Inclusive, ela chegou a ser socorrida, Adúlcio, para uma UPA e depois para o Hospital Dom Helder Câmara. A gente não sabe dizer que tipo de ferimento ela tinha, mas os policiais registraram a ocorrência como uma tentativa de feminicídio. E aí eles encontraram, o corpo desse homem lá. Eles acreditam que após a briga com a companheira, ele teria tirado a própria vida. O caso foi registrado pelo DHPP, a polícia já está investigando essa situação. Uma faca de serra chegou a ser apreendida para a perícia. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia. Alex Emanuel da Silva, com 31 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida Santa Cruz, no bairro da Boa Vista, na cidade de Jataúba, no agreste pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, o rapaz foi atingido e levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Dinâmica, autoria e motivação desse crime são desconhecidas à polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Alex Emanuel da Silva, 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Leonardo Anderson de Santana Pereira da Costa, jovem de 21 anos de idade,
Ele foi executado a bala na Rua da União, no centro da cidade de Glória do Goitá, na Mata Norte do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava no local quando dois homens usando capacete se aproximaram e atiraram várias vezes contra o jovem que morreu na hora. Meteram bala no rapaz. Policiais da divisão de homicídios estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Leonardo Anderson de Santana Pereira da Costa, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem morto a bala em São Martim. Gleison Vieira do Nascimento, jovem com 25 anos de idade. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida General São Martim, no bairro de São Martim, zona oeste do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, o jovem estava na Feira do Passarinho, quando dois homens e uma moto se aproximaram e, sem dizer nada, atiraram várias vezes contra o rapaz, que foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Antônio de Campos, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Gleison Vieira do Nascimento, jovem de 25 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Rapaz assassinado a tiros na Guabiraba. Diego Lucas da Silva, com 33 anos de idade, ele foi assassinado a bala na estrada da Mumbeca, na comunidade Bola na Rede, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz tinha largado do trabalho quando foi perseguido por um homem em uma moto que atirou contra a vítima, que morreu no local. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Fábio Lacerda. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Diego Lucas da Silva, com 33 anos de idade, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, FM 90.3.